Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com os irmãos. Meus queridos, eu venho até vocês trazer uma palavra de Deus ao seu coração, que eu venho orando, buscando a Deus, uma orientação para passar para vocês nesses últimos períodos de eleição e tudo isso que está acontecendo. Eu quero ler com vocês um texto que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 1, até o versículo de número 5, que diz assim: palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre o homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Versículo 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, de séculos em séculos. Meus queridos irmãos, eu venho até vocês falar um pouco sobre o nosso fracasso espiritual. Nós fracassamos terrivelmente, espiritualmente falando. Vendo esta campanha política, amanhã é dia 30, todos sabem que eu voto no atual presidente que aí está. Mas algo tem me incomodado, irmãos. Algo tem me incomodado, em primeiro lugar, que parece que a igreja percebeu que ela tem apenas 3 pecados para lutar contra. E eu lhes digo quais são. Quando as pessoas crentes dizem que vai votar no Bolsonaro é porque ele é contra a ideologia de gênero, aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo e legalização das drogas. O nosso problema é bem mais profundo do que isso. Nosso fracasso espiritual como igreja se dá quando os crentes dizem que vai votar no outro lado que abertamente é favorável a tudo isso aqui. Nosso fracasso espiritual se dá quando os crentes dizem que vão votar no Lula sabendo quem ele é. Mas o nosso fracasso espiritual também se dá quando muitas pessoas estão pensando que os problemas delas irão se resolver com política. O fracasso espiritual da igreja é bem mais profundo do que isso, querido. Nós temos uma igreja hoje, espiritualmente, me perdoe, fracassada, parada, estagnada, morna nesse país. Uma igreja que não busca a Deus. Você pode me criticar do jeito que você quiser me criticar nesses comentários. Fique à vontade. Mas saiba lá no fundo que a maioria da cristandade desse país pegou um pobre homem que é o presidente e vocês estão transformando ele em um bezerro de ouro. Hoje pela manhã a minha filha Débora dizia: pai, esse povo está como se fosse naquele tempo de Saul, dai-nos um rei, dai-nos um rei. Como se o rei fosse a solução para o seu problema, para o seu pecado. A solução, irmãos, para a igreja do Brasil é o dono da igreja. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós entramos num vácuo da hipocrisia muito grande quando dizemos: somos contra a ideologia de gênero. Mas veja dentro da sua igreja, os jovens namoram com 14, 15 anos de idade, 16. Somos contra ideologias de gênero, somos contra aborto, mas jovens na sua igreja namoram beijando na boca um do outro.
Beijo é sexo, querido. Você, pai, que diz que é contra a ideologia de gênero, com quantos anos a sua filha está namorando? Com quantos anos o seu filho está namorando? Eu sou contra ideologia de gênero. Totalmente contra isso na escola. Mas eu tenho respaldo bíblico e filosófico para ser contra. Dizemos somos contra o aborto. E como está a fornicação dentro da casa de Deus? Jovens com jovens tendo relações sexuais. Parece-me, irmãos, que nós nos esquecemos disso. E alguém tem que vir aqui ter coragem e dizer que o rei está nu. Alguém tem que ter coragem de passar aqui e dizer a você: o nosso problema é muito maior, é muito mais profundo do que isso. Pastores, um atrás do outro, ensinando heresia dentro da casa de Deus, fazendo da igreja caça-níquel, fazendo da igreja lugares para se vender copo d'água, garrafa d'água, qualquer outra coisa. E nós queremos falar do pessoal de matriz africana. Dentro dos nossos portões, nós estamos como nos dias do profeta Jeremias. Olhamos para o templo e dizemos: templo do Senhor é esse. Colocamos a nossa confiança toda e aí a igreja vai entrar num abismo de desespero total se o Lula ganhar. Eu estou vendo crentes desesperados: pastor, e como é que vai ser se o Lula ganhar? Se o Lula ganhar, irmãos, a igreja continua sendo igreja. Se o Lula ganhar, o dono da igreja continua sendo o dono da igreja. Se o Bolsonaro ganhar, o dono da igreja continua sendo o dono da igreja. Mas dessa falsa igreja que aqui está se apresentando, dessa igreja que prefere, ao invés de se unir e buscar o dono dela, buscar o próprio Cristo, quer resolver os seus problemas morais com questões, como que eu posso dizer, com questões políticas, com questões de alianças aqui, alianças ali. Nós fracassamos espiritualmente e fracassamos desgraçadamente. Essa é a nossa realidade, igreja do Brasil. Você gostando ou não gostando, olha, eu voto no presidente que aí está. Todos sabem, aqui mesmo no canal do YouTube tem, eu fui em manifestação. Procura manifestação dentro da minha igreja aí. Procura. Foi eu, minha filha, minha esposa. Vê se eu levei. Fala com os membros da igreja. Pergunta a qualquer membro da igreja reformada Palavra da Cruz se a gente foi lá e disse: irmãos, amanhã nós vamos todos para a praça. Pergunta a ele se eu fiz isso. Eu fui. Os crentes da minha igreja nem sabiam que eu estava lá. Encontrei uma família só da nossa igreja lá, que não fui eu que chamei, foi por conta própria também. Nós temos que dizer, irmãos, que a nossa igreja fracassou. Nós estamos depositando a esperança. Nós estamos depositando, e você acha que Deus está olhando como para nós, quando vemos nós depositar toda a confiança de defesa da igreja em um homem? Você acha que como é que Deus está olhando para nós do céu nessa hora? Fornicação dentro da casa do Senhor. A igreja feita de caça-níquel, uma destruição moral e espiritual dentro dela, jamais vista, a apostasia no meio da igreja, tudo tomou conta da igreja. Os pastores falam somente de teologia de prosperidade, quando não falam de 12 passos para se adquirir a vitória financeira, 12 passos disso, 12 passos daquilo, política dentro dos portões da casa de Deus, pastores caindo desgraçadamente, saindo de ser pastor para virar político, uma desordem total. E vocês acham que lutando contra ideologia de gênero, vocês acham que lutando contra aborto, vocês acham que lutando contra essas coisas mais que eu disse aqui, aborto, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo sexo, legalização das drogas, vocês acham que isso tudo está dando certo? As pessoas que estão lutando contra a legalização das drogas, elas usam drogas sintéticas passadas pelo médico para coibir a sua ansiedade, a sua compulsão dentro da igreja. Tem um livro, um versículo em Lamentações de Jeremias que diz: caiu a coroa da nossa cabeça e nós não percebemos.
No livro do profeta Jeremias, o profeta disse, Deus usando a boca dele, findou a cega e findou o verão e nós não fomos salvos. A igreja ficou tão mundana que ela só está conseguindo colocar a sua confiança em um homem. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que Deus tenha misericórdia dessa Babel espiritual que instalou-se no Brasil. Mas Deus vai limpar a casa dele. Deus vai passar o fogo da perseguição nessa igreja, nessa falsa igreja, e vai sair do outro lado a igreja santa, pura e imaculada do Senhor. Marque o que eu estou lhe dizendo. Porque é o próprio Deus quem vai perseguir essa Babel, é o próprio Deus quem vai perseguir essa prostituta que alojou-se no lugar da noiva do Senhor, é o próprio Deus quem irá fazer isso, você gostando de mim ou não gostando. Mas hoje eu estou passando aqui, a eleição é amanhã, e eu estou postando esse vídeo hoje para dizer a você que Deus virou as costas para a igreja do Brasil, porque o Brasil, a igreja do Brasil virou as costas para o seu Senhor. Essa é a nossa realidade. Que Deus tenha misericórdia de nós.